Você não tem responsabilidade de corresponder ao que as outras pessoas pensam que você deve realizar. Eu não tenho responsabilidade de ser como esperam que eu seja. É um erro delas, não uma falha minha. Em geral, é uma boa ideia se importar com as opiniões das outras pessoas, até certo ponto, pois podem conter exemplos proveitosos. Mas focar nelas demais ao ponto de passarmos horas e horas pensando no que as pessoas podem pensar, pode nos deixar em agonia. Não só é potencialmente prejudicial, mas também desnecessário. Este vídeo explica por quê, com base em vários conceitos da psicologia e filosofia. No momento em que permitimos que nossa alegria dependa da validação por outras pessoas, entregamos o poder sobre nossos estados emocionais. Com essa atitude é estimulante quando as pessoas nos admiram, mas quando não o fazem, ficamos tristes e irritados. Especialmente agora, na era das redes sociais, muitos tornaram a aprovação das outras pessoas o ponto focal de suas vidas. A atenção positiva, então, se torna um requisito para a felicidade, que depende inteiramente dos caprichos daqueles que tentamos impressionar. Isso pode até se tornar um vício. Muitas das pessoas que tentamos impressionar nem sequer conhecemos. Além disso, muitas delas têm opiniões em constante mudança, frequentemente sem substância, ou são totalmente ignorantes. Então, por que desperdiçar nosso tempo tentando fazê-las gostar de nós? É provável que nem sequer gostemos delas. O filósofo estoico Sêneca disse: "Como é louco aquele que sai da sala de aula de bom humor simplesmente por aplausos dos ignorantes. Por que você se deleita sendo elogiado por homens que você mesmo não pode elogiar?" Saiba que isso está além do seu controle. O problema com a preocupação é que nossas mentes tentam controlar o incontrolável. As opiniões das pessoas não estão, em última análise, sob nosso controle. Então não há muito que possamos fazer para impedi-las de não gostar de nós. Isso não significa que não podemos influenciar o que as outras pessoas pensam. Como uma variação da dicotomia do controle, um conceito do estoicismo, o professor de filosofia e autor William B. Irvine propôs a tricotomia do controle. A dicotomia do controle, como apresentada por Epicteto, faz uma distinção entre as coisas que estão sob nosso controle e as coisas que não estão. A tricotomia do controle, no entanto, oferece 3 categorias: coisas sobre as quais temos controle completo, coisas sobre as quais não temos controle algum, e coisas sobre as quais temos algum, mas não completo controle. As opiniões das outras pessoas se enquadram nas segunda e terceira categorias. Em alguns casos, não há nada que possamos fazer sobre o que os outros pensam. Por exemplo, não podemos mudar o que alguém nos disse no passado, e não podemos mudar a desaprovação de nossos pais por nós quando eles estão mortos. Mas podemos influenciar as pessoas no presente com nossas palavras e ações. Mas mesmo que nosso comportamento possa ser incrivelmente influente, os resultados ainda não estão sob nosso controle. Portanto, se preocupar com o que está acontecendo nas mentes dos outros é fútil, e é melhor nos concentrarmos em nossas próprias ações. Você já se sentiu manipulado por alguém? Não se preocupe, é mais comum do que se imagina. Mas a boa notícia é que você pode aprender a lidar com isso de maneira eficaz. Apresento a você o e-book gratuito Como Lidar com Pessoas Manipuladoras. Nele você encontrará dicas práticas para reconhecer e lidar com a manipulação em sua vida diária. Baixe o e-book gratuitamente agora mesmo e comece a construir relacionamentos mais saudáveis e genuínos. O link está na descrição abaixo. Prosseguindo. É apenas o ponto de vista delas, não de você. Muitas vezes, como as pessoas reagem a nós, reflete diretamente nelas mesmas e em como se sentem. Quando encontramos hostilidade, indiferença ou tristeza como resposta às nossas ações, ou até mesmo à nossa mera presença, nem sempre é pessoal. Além disso, essas pessoas podem estar expressando partes do seu inconsciente sem perceber. Esse e o fenômeno da projeção. As pessoas tendem a reprimir aspectos indesejados de si mesmas nas partes inconscientes da mente, que formam o que ele chamou a sombra. Uma consequência é que reconhecemos inconscientemente nos outros
o que reconhecemos em nós mesmos. Como não gostamos nos outros do que não gostamos em nós mesmos, uma reação emocional adversa segue. Isso descreve a projeção da seguinte forma: o desconforto inconsciente pode levar as pessoas a atribuírem sentimentos ou impulsos inaceitáveis a outra pessoa para evitar confrontá-los. Essas projeções mudam o mundo para se tornar uma réplica de seu próprio rosto desconhecido. Todos nós vemos o mundo através de uma lente única, e o inconsciente desempenha um papel significativo em como nos relacionamos com nosso ambiente. Sabendo disso, podemos colocar as opiniões das outras pessoas em perspectiva. Calma. Você não é o centro do universo. Quando tentamos imaginar a vastidão do universo, começamos a entender a insignificância de nós mesmos. Podemos nos sentir como o centro de tudo, porque o vemos exclusivamente através de nossos olhos. Mas a maioria concordaria que não somos. Mas é claro, nunca sabemos. O solipsismo é a ideia de que apenas a própria mente está certa de existir, já que não podemos provar que o mundo externo, incluindo as mentes dos outros, é real. Até hoje não podemos experimentar a existência de outras mentes além da nossa. Se sua mente é realmente a única mente em existência, as opiniões das outras pessoas não passam de ilusões. Portanto, nada para se preocupar, já que não são reais. Mas mesmo que o solipsismo possa ser a realidade, parece haver um consenso de que outras mentes realmente existem. Se este último for o caso, então as opiniões das outras pessoas são realmente reais. Mas se todas as pessoas têm mentes comparáveis à nossa e estão tão imersas em seus problemas quanto nós, então elas provavelmente não estão pensando em nós tanto quanto acreditamos. Além disso, a maioria das pessoas está tão ocupada se preocupando com o que os outros pensam delas que não tem tempo para dar uma boa olhada nas próprias pessoas que tentam impressionar. No grande esquema das coisas, as opiniões são incrivelmente breves e erráticas, e nossos erros são rapidamente esquecidos, junto com todas as vezes que impressionamos alguém. Como Marcos Aurelius disse, tantos que foram lembrados já foram esquecidos, e aqueles que os lembraram há muito se foram. Destrói sua autenticidade e criatividade. Preocupe-se demais com o que os outros pensam, e você se tornará uma ovelha seguindo ansiosamente o resto do rebanho. Se você fizer o que as outras pessoas querem que você faça, estará vivendo de acordo com suas expectativas e ideais. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche desprezava a mentalidade de rebanho que muitas pessoas possuem. Ele faz uma distinção entre a moral do senhor e do escravo. Aqueles no topo são os de vontade forte que criam valores e regras. Os muitos na base, o rebanho, seguem, mas se opõem aos seus opressores ao mesmo tempo. Mas, em vez de subir ao topo, aqueles com uma moral de escravo querem que os outros estejam no mesmo nível deles, ou seja, entre os outros membros obedientes, medíocres e uniformes do rebanho. Uma vez parte da massa, eles esperam que você seja exatamente como eles. Se você se destacar, o rebanho o vê como mau. Se agir em conflito com as convenções, você pode até ser considerado perigoso, já que as pessoas geralmente temem o que é estranho e desconhecido. Dentro da alcateia, a conformidade é uma virtude, e a autenticidade é uma ameaça. Nietzsche insta seus leitores a não serem nem mestres nem escravos, mas transcender completamente esse sistema e se tornar uma pessoa autêntica e autorrealizada. Só se pode alcançar a grandeza se ignorar as opiniões do rebanho e suas virtudes pré-estabelecidas e forjar, sem desculpas, o próprio caminho. A vida é bastante curta. Um exemplo. Diariamente, 28% dos britânicos se preocupam com sua aparência, 21% se preocupam com o que vestir e 17% com o odor corporal. A expectativa de vida média dos britânicos é atualmente de 81 anos, o que significa que eles passam 8% de suas vidas se preocupando. Se eles simplesmente parassem de se preocupar com outras pessoas, teriam cerca de 2 anos adicionais para aproveitar a vida ou fazer algo útil. Além disso, muitos morrem jovens, pois a vida humana é frágil
e pode ser tirada num piscar de olhos. Que desperdício de energia passar essa existência curta e vulnerável se perguntando o que as outras pessoas pensam. Portanto, a volatilidade e brevidade da vida podem ser um lembrete poderoso para eliminar esse hábito destrutivo. Como escreveu Sêneca, você vive como se fosse destinado a viver para sempre. Nunca pensa na sua fragilidade. Nunca leva em consideração quanto tempo já passou. Você desperdiça o tempo como se estivesse retirando de um suprimento cheio e abundante, embora o dia que você dá a uma pessoa ou coisa talvez seja o seu último. Você tem todos os medos dos mortais e todos os desejos dos imortais. Saiba que você se conhece melhor. Embora outras pessoas possam lhe dar valiosas perspectivas externas sobre seu comportamento, a pessoa mais conhecedora sobre você é você mesmo. Por mais próximos que fiquemos uns dos outros, nossas mentes permanecem em um espaço privado e muitas vezes não se assemelham completamente ao que mostramos ao mundo. O modelo da psique de Carl Jung diferencia várias partes: a persona, o ego, o self, a sombra e o animus ou ânima. Dessas partes, a persona é o que mostramos ao mundo, que é apenas uma camada fina do self, ou como Jung colocou, uma espécie de máscara projetada por um lado para causar uma impressão definida nos outros e por outro, para esconder a verdadeira natureza do indivíduo. Algumas pessoas podem ser bastante intuitivas e ver através das rachaduras de nossas máscaras. Além disso, podem perceber comportamentos sobre nós que nem mesmo estamos cientes. Mas elas nunca podem ter certeza sobre nossos verdadeiros motivos, segredos e traços de personalidade ocultos, porque esses são reservados apenas para nós mesmos. Então, os pensamentos das pessoas sobre nós com base no que percebem muitas vezes não são realidade. Portanto, o feedback que recebemos dos outros pode ser útil, mas a verdade se esconde dentro de nós. No fundo, sabemos o que queremos, e quanto mais permanecemos fiéis a isso, mais autênticos nos tornamos e menos nos conformamos ao que as outras pessoas querem que sejamos. Obrigado por assistir e até a próxima.